Então, vamos lá. Sejam bem-vindas, prazer mais uma vez conhecê-las, revê-las, né? Acredito que a gente vai ter aí outras oportunidades da gente se encontrar, para quem é daqui pessoalmente, né? Se encontrar também no formato online. Eu sou Mariana Crisóstomo, sou psicóloga clínica e eu sou formada pela Unifor, a universidade aqui de Fortaleza, no Ceará. E desde que eu entrei na graduação, que foi ali em 2003, 2004, o meu interesse era trabalhar com saúde mental e com adultos. Então, já entrei querendo clínica, né? E fiz estágio, né? Em paralelo a isso, eu trabalhava na empresa dos meus pais, uma confeitaria. Então, uma empresa pequena, teve no máximo 50 colaboradores, mas que, obviamente, deu ali uma pequena noção, né, de como atuar no ambiente corporativo, que era um ponto que eu gostava também. Mas toda a minha graduação, ela foi voltada para a área de saúde mental com adultos, consultório, clínica. E até porque naquela época, e até hoje, não é tão comum ainda a gente falar, hoje é muito mais, né, falar sobre saúde mental no contexto de trabalho. Acho que a Gabi entrou. Gabi, seja bem-vinda. Boa noite, finalmente. Boa noite. Eu tive um problema, meu povo, com meus aparelhos de comunicação. Resolveram todos dar tilt ao mesmo tempo. Aí eu consegui recuperar o WhatsApp Web agora Ah, que bom. e consegui entrar no link. Enfim, tá tudo certo. Tô num consultório, tá tudo certo. Ótimo, eu pensei que estava finalizando o atendimento, mas eu já estou me apresentando, aí depois tu segue para a tua apresentação, certo? Sim. Então, gente, fiz estágio na área do hospital, que tem diversas diferenças da área organizacional, mas que já me ajudou também, né, a lidar com um contexto não tão confortável como o da clínica, né? Apesar de que a clínica muitas vezes não é confortável também, mas eu falo do espaço físico, eu falo do precisar se relacionar com outros colegas, com outros profissionais. E no final de 2019, eu fiz a implantação do plantão psicológico em um supermercado aqui em Fortaleza, né? Para quem conhece, para quem é daqui, o Mercadinho São Luís, que é, né, desde a sua origem, desde a fundação, uma referência de cuidado com os trabalhadores. O RH de lá é muito forte, tem diretoria de RH, a empresa vai fazer 100 anos próximo ano. Hoje tem, acho que, média de 40 lojas, em plena expansão. E, para quem não é, né, daqui, é uma empresa, uma rede de supermercado, tá? Que atua no território só do Ceará. E aí, desde lá, então, veio pandemia. Essa pandemia, obviamente, que surgiu ainda mais a necessidade desse tipo de trabalho, né? E aí eu comecei a prestar serviço também para outro supermercado, que foi o Grupo Lagoa, também aqui do Ceará. Depois veio o Colégio Master, uma escola de ensino infantil, fundamental e médio. E hoje eu atuo como plantonista, inclusive amanhã eu vou passar o dia lá no Mercadinho São Luís, eu tenho ali mais ou menos uns 3 turnos como plantonista, e com a parte de treinar psicólogas, né? Hoje eu e a Gabi, nós temos um projeto em comum, que é o Universo Acolher, que é um projeto de plantão psicológico e outras ações em saúde mental no ambiente de trabalho também. E as psicólogas, elas atendem, a gente faz essa parte de supervisão, de apresentação dos resultados para a empresa, de indicadores, enfim. Então, a gente tem essa visão tanto de plantonista, quanto de supervisão, quanto de conversar com o médico do trabalho, né? E nós viemos hoje compartilhar esses 10 principais pontos que a gente vem conversando e que vai muito além de uma atuação da clínica, que obviamente a expertise da clínica ela vai nos ajudar bastante, a expertise da organizacional ela vai nos ajudar bastante, mas a gente precisa entender também sobre saúde do trabalhador, a gente precisa entender sobre leis, e é sobre isso, esses 10 pontos que nós vamos conversar, né, aqui ao longo do nosso encontro. Então, Gabi, pode seguir com a tua apresentação para depois a gente ir para o primeiro ponto. Beleza. Gente, boa noite. Eu sou Gabi Rodrigues, sou psicóloga.
Eu brinco que eu e a Mari, a gente fez meio que o caminho inverso, né? Eu comecei na org, na organizacional, né? Passei 16 anos na área de organizacional, passando aí por várias empresas, de vários segmentos, a parte de gestão de pessoas. E eu sempre conciliava com a clínica, né? Mas era uma coisa bem light, assim. Era só para não ficar enferrujada, né? Na minha formação, eu atuei também na hospitalar, que aí foi quando eu conheci a psicoterapia breve focal, e aí gostei, me aprofundei, fui fazer formação, né? Enfim. E eu tive a grata oportunidade de fazer a minha formação com a Tereza Cristina Holanda e a Marisa Saleitão, né? Que é outra dinossauro da PB, aqui no Brasil, né? E aí, nesse desenrolar, houve a minha saída das empresas, assim, da área de RH para ir fazer consultoria. E com isso eu acabei ampliando minha atuação na área clínica. Quando foi mais ou menos finalzinho de 2019, início de 2020, veio a oportunidade de fazer plantão numa indústria, né? Assim, eu estava com vários projetos de consultoria, de desenvolvimento de liderança, de acompanhamento de líderes, mentoria, né, e tal. E veio a pandemia. E assim que veio a pandemia, veio duas oportunidades. Veio uma oportunidade de da gente se unir com a Tereza para montar um protocolo de atendimento de emergência, né, de plantão psicológico para os profissionais de saúde do Hospital Leonardo da Vinci, que era o hospital do Covid, né? E a gente, em paralelo a isso, a Tereza nos presenteou com uma capacitação em sofrimentos extremos, em primeiros socorros psicológicos. Foi o primeiro contato que, pelo menos eu tive com o primeiro socorro psicológico, foi nesse curso, né, que foi feito com a chancela da Secretaria de Saúde do Estado e ministrado pela Tice Paiva, que é nossa contemporânea da Unifor. E teve a oportunidade de implantar o plantão numa indústria, que não parou, né, durante a pandemia, e aí teve essa. E é onde eu estou ainda até hoje. Assim como a Mari está no São Luís, eu ainda continuo nessa indústria. E é onde eu sou plantonista, né? Assim, eu ainda continuo atuando no plantão, porque eu digo a Mari, a gente tem que atender pelo menos 2 turnos para poder a gente não ficar enferrujado. Porque já que a gente dá supervisão, é importante a gente também ter um pouco dessa vivência, né? Das angústias de quem está atendendo, né? E aí, logo em seguida, veio a oportunidade de fazer a implantação do plantão psicológico para colaboradores lá na Unimed Fortaleza, que foi também um grande laboratório, uma grande escola para mim nesse sentido, né, do plantão. E que eu estive lá até ano passado, né? Então tem mais ou menos um ano que eu saí e fiquei lá por quase 5 anos, né? Fazendo os atendimentos dos colaboradores. Eu era responsável pelas áreas hospitalares e por algumas superintendentes, algumas áreas de gestão, né? A gente foi construindo uma colcha de retalhos, né? De vários saberes para poder ir lapidando, aprimorando a prática, e fomos muito ousadas, né? No sentido de formatarmos um curso de formação em plantão. Eu lembro que quando a gente teve a ideia do curso, a gente foi, claro, ó, pedir a benção, né? A madrinha, que é a Tereza Cristina, né? Tereza, e aí, tu acha que dá certo? Tu acha que. E ela, vai dar certo demais, né? Então, assim, deu aquele aval.
que a gente precisava para a gente poder realmente construir essa prática, gente, porque não é clínica, não é org, não é mentoria, é plantão, mas é um plantão que tem características bem próprias, porque está dentro do ambiente corporativo, porque a gente já tem os nossos limites enquanto plantão e vamos ter os limites enquanto empresa, né? Já escolha dos pontos, né? Exatamente, né? Já estou dando spoilers. Então, é uma prática que a gente vem construindo, né, ao longo do tempo e unindo saberes, né? Por exemplo, né, a questão de saúde ocupacional, né, saúde mental e trabalho, questões relacionadas até a essa coisa, né, da área multi, né, assim, dessa interligação com outras especialidades, de entender, né, do negócio, da cultura e tal. Então, assim, são várias variáveis que vão impactar nesse cuidado, né, nesses atendimentos. E ainda tem o fator tempo, o fator duração, né? Que a gente tem ali um limite de atendimentos e a gente tem empresas que a gente consegue ter 6 sessões. Uau, né? Assim, para a literatura é maravilhoso. Mas tem empresas que só nos concede, que só libera 3 sessões. E em 3 sessões a gente precisa fazer algo, né? Para cada Que, função de plantão. Eu que acho que a a, gente consegue fazer de uma forma mais estruturada, Gabi, pronto, já nos pontos. Pode ser? pode. Aí, assim, só terminando. Aí a gente se encontrou, eu e a Mari, né? E aí a gente uniu forças, né, no Universo Acolher. E também nos unimos forças na comunidade Saúde Mental e Trabalho, não sei se a Mari falou, e aí estão todos convidados também para conhecer o trabalho da comunidade, que é bem bacana, que é realmente, gente, uma comunidade diversa, com vários profissionais de várias áreas. A gente está preparando aí alguns momentos. Se vocês tiverem a oportunidade de participar, sejam bem-vindos, né, nesses momentos. E, atualmente, eu me divido, né? Nas supervisões do plantão, né, da nossa equipe lá do Universo Acolher. Me divido com alguns atendimentos que eu ainda faço em alguns clientes, justamente para não ficar enferrujado, né? Para estar exercitando. E tendo consultório, estou aqui no consultório, né? Estou no consultório de Fortaleza, que é aqui na clínica da AC. E também estou atuando no Eusébio, com o consultório no Eusébio também, que eu digo que é a minha terra, né? Meu interior, né? E o que mais? Aí atuo na docência, a gente está com os cursos também aí, né? No forno. E é isso, gente. Contem comigo, tá? Então, hoje a gente vai fazer algumas ponderações, algumas reflexões para vocês que estão atuando, né? Já no plantão ou que querem atuar, para que essa prática ela seja sempre uma prática responsável, consolidada, fundamentada, com técnica, né, com cuidado, com ética, certo? Então, vamos entrar nesses pontos, né, que são importantes para que a gente possa ter essa prática mais assegurada, tá? Vamos lá. Daimari. Então vamos lá. Né? Nós elencamos aqui uma ordem, e aí no ponto 1, a gente vai falar sobre o que a gente não pode esquecer, que eu até eu coloquei aqui no comentário. Ponto 1, a gente vai falar sobre os cuidados éticos e legais, que quando nós estamos na clínica, na empresa, enquanto plantonista, por exemplo, enquanto plantonista, obviamente, a gente vai precisar estar com o CRP ativo, cumprir todo o código de ética do CRP. A gente precisa conhecer, e aí cumprindo o código de ética, né? Obviamente que a gente vai precisar abrir um prontuário para esse colaborador, ou no papel, ou no sistema, né? Hoje a gente usa o sistema por ser mais prático.
Outra questão legal, obviamente, se a pessoa pedir, né, se o paciente, porque ele está lá enquanto seu paciente, se ele pedir um relatório, a gente vai precisar oferecer, assim como no consultório também, né? A gente faz contrato terapêutico, né, também. Outra questão importante, a gente vai precisar resguardar a questão do sigilo, que muitas vezes é um desafio, porque a gente vai precisar também, ao mesmo tempo, dialogar com a equipe, e nem sempre essa empresa vai ter médico do trabalho, vai ter uma equipe disciplinar. Então, esses cuidados éticos, esses cuidados legais são imprescindíveis, inclusive para a gente não infringir o nosso código de ética e para a gente atuar de uma forma que não traga prejuízos para a gente e nem para a empresa. E nem para o colaborador, nem para o paciente. Quer comentar mais alguma coisa, Gabi, a respeito desse ponto? Não, eu acho que é o primordial, né? É o ponto de partida mesmo, tá? Se você vai oferecer o plantão, né? Se resguarde com relação a tudo isso, porque pode acontecer, né? Pode acontecer também, a gente sabe o quê? Da empresa dizer, mas eu estou contratando você, eu quero saber o que foi que o fulano falou de mim, fulano falou do líder tal, de não sei quem, né, tal. Às vezes acontece, é raro, muito raro, mas às vezes acontece. E aí você precisa ter muito claro a sua postura ética, né? Tanto que no próprio contrato, quando a gente vai fechar o contrato, a gente já põe lá na cláusula, né? Essas questões éticas e legais, né? As questões éticas, a gente já coloca, a gente cita o código, né? E tudo, que é para poder deixar as coisas bem claras e não haver essa confusão, né? Do nosso papel, tá? Para que não haja essa quebra. Há alguns casos que se faz necessário a quebra e a gente só faz nos casos que são permitidos pelo próprio conselho, que está lá no Código de Ética, tá? São casos que envolvem risco de morte, né? E aí, por que que eu tô falando isso? Porque eu já passei, eu tenho chama para passar por essas coisas, né? E aí, assim, já tô passada na casca do alho. Então, já teve situações em que eu precisei quebrar sigilo, né? Mas já com o paciente previamente preparado, porque eu já tinha feito um plano de segurança, era uma questão de tentativa de suicídio, né? Enfim. E aí, meio que, né, a gente já deixa essa coisa meio que pré-combinada, né? Se precisar, eu preciso entrar em contato com quem, né? E aí, houve dois casos que precisou. E aí, eu fiz todo o protocolo dentro respeitando as limitações, mas com a intenção mesmo de preservar a vida, né? Graças a Deus deu tudo certo, tá tudo bem, né? Com as duas pessoas, dois colaboradores, enfim, vida seguiu, né? Mas a gente precisa falar sobre isso, porque pode acontecer, né? Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida com relação a esse ponto 1? Ou a gente pode seguir? Eu tenho uma dúvida. Tá dando para me ouvir? Tá. Pronto. Vocês costumam atuar 100% presencial ou tem alguma empresa que tem o formato online também do plantão? Tem alguma orientação, alguma experiência em relação a esses dois formatos? A gente oferece os dois formatos, certo? Tanto o online quanto o presencial. E aí a gente passa as orientações, né? Tanto para a empresa, como a gente reforça quando faz o agendamento, né? Com o paciente, né? Ele precisa estar em um local reservado, né? A questão do uso do fone de ouvido, internet, enfim, a gente passa, né? Toda aquelas orientações necessárias. E fazemos os devidos registros, né, dos atendimentos, tanto online quanto o presencial, certo? A gente oferece as duas modalidades. Hoje,
acho que até pela comodidade, se a gente for colocar numa balança, a gente tem muito mais atendimentos, realizações de atendimentos online do que presencial. Mas por quê? Porque ainda existem aquelas pessoas que têm aquela resistência e não, só quero se for presencial, né? E aí algumas empresas contratam, tipo, a empresa contrata, sei lá, 4 turnos, aí bota um presencial, 3 turnos online. Para o povo escolher o horário, o povo, né, ter mais essa comodidade. Tem paciente que já prefere um online, porque viaja, porque está em outra cidade, né? Enfim. E aí a gente vai se adequando. Então a gente oferece nas duas modalidades, tanto online quanto presencial. E aí vai se adequando à realidade da empresa, né? Eu confesso que Ah, detalhe, no presencial, nem sempre a gente vai ter isso aqui, vai ter a sala eu bonitinha, falei isso aí. né? Não, não vai. Eu já fiz uma intervenção uma vez embaixo de uma árvore, no meio do pátio, assim, né? E tinha esta bendita árvore que estava uma sombra danada. Meu filho, venha para cá, vamos aqui, né? E fiz um atendimento que também equivaleu a um primeiro socorro psicológico naquele momento. E aí, porque a pessoa tinha uma resistência, não queria ir passar na psicóloga. E aí eu fui atender ele lá embaixo da árvore e tal, e depois ele foi, saindo dele, foi indo, né? Depois eles permitiu ir lá na salinha, mas tem empresa que não tem salinha, tem empresa que sai da sala de reunião, tem empresa que adequa o consultório do médico, quando o médico não vai, a gente usa a sala. Às vezes a gente usa a sala do Servant. Mas a gente precisa ter muito Enfim, cuidado para se essa sala está minimamente, obviamente, que se tiver uma sim, câmera na sala, uma câmera com microfone, uma porta de vidro, não tiver chave, não tiver o mínimo, né, questão de sigilo, a gente não pode, né, não atender. pode. A A sala do gente médico já precisa respeitar essa questão do sigilo também, né? isso. Camila, é desafiador a questão do set. Mas eu sinto que as empresas se preocupam em ter essa sala. A questão mesmo é a dificuldade do espaço físico. Às vezes não tem um espaço, aí a gente vai se adequa. Sim. Vamos lá para o segundo ponto. Se for surgindo dúvida, vocês podem ir colocando aqui, tá? Sim, já diz muito, só em buscar o psicólogo. As pessoas estão mais abertas hoje, né? E quando a gente fala em plantão, gente, a gente não pode fugir do característica principal do plantão, que é um atendimento focal e breve. A gente, ao longo da nossa fala, a gente fala muito sobre o PB, mas obviamente que, para quem não conhece, né, psicoterapia breve, a gente trabalha com a psicoterapia breve de apoio, que é aquele protocolo que dá para trabalhar 3, 4, 6 atendimentos. Até 8 atendimentos, né? Assim. E aí a gente faz a estruturação, planejamento das sessões, mas ele precisa ser focado. Não dá para a gente trabalhar, fazer como, por exemplo, eu trabalho com, sei lá, psicanálise humanista e deixar livre, deixar a pessoa ir falando. Nossa atuação é muito mais diretiva, a nossa atuação é muito mais resolutiva, né? Por isso que a gente entende que se encaixa tanto a questão da técnica da APP, né? Porque ela já nos apresenta intervenções mais quando eu falo diretiva, não é no sentido que eu lembro que eu tinha muito preconceito com essa palavra, mas às vezes é isso mesmo, né? Então, essa questão, a gente não pode esquecer do foco que está trabalhando. Hoje eu falo do meu relacionamento, amanhã eu falo do trabalho, depois eu falo do outro dia. Não. Se a gente não vê, obviamente que existe ponto de convergência aí, mas a resolutividade em 3, 4 sessões, se cada sessão a gente for fazer uma anamnese muito grande, se for fazer. Não é. Então, o processo é bem diferente de um processo de terapia. É pontual, é breve, é focal. E esse focal é o que dá todo o norte da nossa conduta, né? A gente tem que ter muita atenção para entender de fato, identificar esse foco, para a partir dele a gente, e aí falando na técnica, né? A gente definir os pontos de urgência que a gente vai trabalhar,
que estratégias a gente vai utilizar, que intervenções serão interessantes para o alcance das estratégias, para que a gente consiga chegar lá no final e ter uma resolutividade. Então, a PB é bacana porque tem uma metodologia e que tem um esquema, né? Então, tem um esquema, tem um protocolo que a gente pode seguir e ir adaptando para as nossas abordagens, né? Então, assim, hoje eu uso muito a TCC e uso a psicoterapia positiva, que, enfim, né, faz parte da minha vida a psicologia positiva. Então, eu uso muitas intervenções e técnicas, né, dessas duas abordagens. Mas aí, de vez em quando, eu uso conhecimentos transversais. Eu uso comunicação não violenta, eu uso técnicas de mindfulness e tal. Depende do que vai ser efetivo, do que vai ajudar aquele paciente que está em crise. E aí é outro ponto. Por que que é focal? Porque a gente trabalha a situação de crise. A gente não vai, muitas vezes, resolver, de fato, o problema do paciente, não. Do colaborador, no caso, né? A gente vai dar muitas vezes, uma aliviada. A gente vai dar uma equilibrada. A gente vai ajudar essa pessoa a sair de um estado de crise que o deixa muito disfuncional para fazer com que ele recupere um pouco ali a sua autorregulação e consiga ser protagonista na resolução da situação dele. Então, a gente vai facilitar o processo. E, às vezes, gente, a resolutividade é um encaminhamento para um processo de psicoterapia, processo mesmo, né? Mais longo, né? Sem um tempo de duração ali definido, né? Então, isso também é importante a gente entender, né? É, muitas vezes, aí a gente fica às vezes pensando, mas 3 sessões, dá para fazer alguma coisa? Gente, dá. A gente vai Não, para o ponto 3, Gabi, que nem é, toda demanda vai ter resolutividade no plantão. vai, ponto 3. Não, ponto 2, alguma dúvida com relação à nossa base técnica, né, de metodologia? Alguma pergunta, algum ponto, assim, que... E a PB, gente, é como é uma metodologia, você adequa a abordagem, né, que você seguir. Pronto, ponto 3. Já estava chegando lá, sem querer querendo, né? Nem toda demanda vai ter resolutividade no plantão. Fato. Até porque, às vezes, chega demanda para a gente no plantão da empresa, que nem demanda de plantão é, mas a gente acolhe. Por que que a gente acolhe? Porque, às vezes, é o contato que aquela pessoa vai ter com a psicologia, com a psicoterapia, com essa possibilidade. E aí a gente acolhe, mas acolhe com todo cuidado no mundo e com toda a consciência de que a gente não vai dar conta, de que a gente vai precisar encaminhar, de que a gente vai conseguir, a gente vai precisar, às vezes, de uma intervenção do psiquiatra, de uma opinião, enfim. E aí a gente entra no ponto 4, que tá bem ligadinho, né? Que é entender os limites da nossa atuação. Então, às vezes, a gente que atua com muita responsabilidade, muito amor que faz, às vezes a gente se vê numa situação, eu estava até falando para a Maria hoje, mais cedo. Aí, às vezes dá aquela sensação que a gente está enxugando gelo. Às vezes dá, mas não é em vão. Às vezes a pessoa é atendida pelo plantão e volta para, de repente, um ambiente que está Para um ambiente que está adoecendo. a gente não tem esse poder de tirar essa pessoa desse lugar. Tem empresas que elas vão nos ouvir mais, tem empresas que vão nos ouvir menos, né?
E aí a gente precisa. Tem empresa que tem equipe para trocar figurinha, tem empresa que não tem, que é só a gente tem que saber até que ponto a gente vai se implicar nesse processo para a gente, porque assim, às vezes a gente tem aquela sensação, e aí a gente tem que trabalhar muito isso na gente, que o nosso ego também, né? A gente tem que ter a humildade de saber até onde a nossa intervenção vai. Porque tem situações que a empresa pode até pedir e exigir de você, porque de repente é só você que tá lá de saúde mental, então só tem tu vai, tu resolve, vai tu mesmo. E a gente tem que ter muita consciência de também estabelecer os limites, né? Dizer, não, eu só consigo ir até aqui, o máximo que eu posso te dar é um parecer com a minha visão, com sugestões, orientação e psicoeducação. Eu não bato martelo. Não está na minha alçada bater martelo. Eu não assino para esse documento e para o INSS, por exemplo. Isso, a gente não bate martelo de nada. Quem bate martelo, gente, é o médico do trabalho. Ou o psiquiatra. E aí é onde entra o diálogo com essa equipe, né? E a gente entender também o papel de cada um. Aí vamos da equipe dos sonhos para a realidade, né? Pronto, Eu, depois eu respondo a pergunta da Yolanda. pronto, cadê a flor da Yolanda? Eu não Existe um estou tempo vendo. de atendimento no plantão, e aí eu não sei se é o tempo da sessão ou se é o tempo dos, né, dos vários Exatamente. até 8 atendimentos, mas o tempo de sessão, e aí a gente indo para a literatura, plantão psicológico, crise, primeiros socorros psicológicos, não tem tempo. Se eu chego em momento de crise, eu não vou terminar em 30, 40, 50 minutos. Levando em consideração que muitas vezes alguns colaboradores, a grande maioria, chega minimamente funcional e por adaptação a esse contexto de trabalho, a gente faz ali na média de 40, 50 minutos. O tempo da 40, sessão. 50. Né? Mas, obviamente, que se for, acabou de acontecer algo, aí já vai ser plantão primeiros socorros, né? Vai ser ali aquele atendimento bem inicial mesmo. E aí, obviamente, já aconteceu, acho que já aconteceu. Muitas vezes é só um acolhimento, né, Mari? O que eu ia dizer é que já aconteceu, por exemplo, eu estar com a agenda cheia, que obviamente que a empresa ela vai querer lotar a sua agenda, né? Ela ligou o trator, ela vai querer lotar. E eu precisar desmarcar os 2 próximos, né? Ela vai bater até você devolver o dinheiro. Dependendo da empresa, sim. É. Mas é isso, Yolanda. Não sei se te respondeu. Tempo de sessão, ela botou aqui. É entre 40 e 50 minutos, normalmente, tá? Quando se a empresa vier com o negócio de querer que você atenda meia hora, bata o pé, viu, meu povo? Porque Você vai cansar. o que se faz em meia hora? Não faz, gente. Né? Vai ser aquela coisa de para inglês ver, né? Sim. Então, batam o pé. Ao menos 40 minutos, eu acho que já dá pra gente, né, ter um aproveitamento melhor. O ideal seria os 50, né? Que é o de lei, né? De praxe. 45, né? Enfim. Muito bem. Aí a gente precisa dialogar com a equipe. Entender quem é essa equipe primeiro. Aí vamos lá. Tem empresas que têm a equipe dos sonhos, né? Tem o médico do trabalho, tem o enfermeiro, tem o assistente social, tem o psicólogo. Lindo, maravilhoso. Time dos sonhos, tá? Durantinho é esse aí. Já vivi essa realidade? Já. Deus me permitiu viver essa realidade. E foi muito bom. Aprendi muito. Porque eu entendi que a gente tem as nossas limitações e a gente também tem que respeitar a expertise do outro. A gente tem que saber quando encaminhar ou quando pedir a intervenção do colega, né? Então, alguns casos a gente discutia, né, em conjunto, para ver tratativas, para ver melhores, né, alternativas, alguns encaminhamentos, né, assim, uma dupla que eu amei trabalhar
né? Não só pela pessoa, né? Que era uma pessoa maravilhosa, mas pela expertise que é muito complementar à nossa prática, que é a assistente social, né? Foi muito, foram parcerias muito bacanas que eu consegui construir. Médicos do trabalho que são comprometidos, que são realmente atentos às situações, né, de cada caso de colaborador que chegava, né, que eram casos mais complexos, né. A própria enfermagem do trabalho, né, também ali atuante, trazendo alguns dados, olha, tá aqui, né, os últimos exames, e tá assim, tá assado, não sei o quê. Então, assim, muito legal quando a gente tem isso. A realidade mais comum é aquela que não tem quase ninguém. Tem um médico que presta serviço, né? Não existe a questão da assistente social, né? E contrata o psicólogo, e muitas vezes esse psicólogo não conversa com esse médico, não tem acesso. Tem, ficar atenta, tá, Adriana, nas nossas redes lá no grupo, que vai ter momento para a gente continuar, viu? Vai dar bom. Fica ligada, né? Então, assim, a gente precisa ter essa noção da realidade mesmo. Vai ter situação que a gente vai precisar da internação do psiquiatra e não vai ter, porque a pessoa não tem plano de saúde, porque a empresa não vai conseguir a consulta, porque o CAPS está lotado, porque não vai ter vaga, porque, enfim. E aí a gente vai precisar, né, assim, entender esse limite, né, que a gente tem. Infelizmente, a grande maioria, pelo menos na minha experiência, das pessoas que chegam, são pessoas, trabalhadores que recebem ali 1, 2, 3 salários mínimos. E que não vão conseguir arcar com o processo de terapia, às vezes mesmo que um valor social, não vão conseguir arcar, né? Tem a questão da fila de espera no plano de saúde. Então, nós temos esse grande desafio. A E aí, gente não fala nem do SUS, né, que é o caos, sim, né? Aqui a colagem surpreende, né? Chega um dizendo, estou sendo acompanhado pelo CAPS, consegui pegar o remédio no posto, estou tomando. De vez em quando a gente surpreende com notícias boas. Mas normalmente é muito caótico. Então a gente acaba desenvolvendo, gente, uma rede de contatos, de apoio, entendeu? Tipo, a gente até, né, essa semana estava compartilhando no grupo da supervisão. Tem lugar tal, tem psiquiatra com preço acessível. Vamos indicar, a gente indica, né? Lugar tal tem a psicoterapia com valor social, ou tem as clínicas de escola das faculdades, né? Aí a gente vai atrás do contato para facilitar, né, a vida da pessoa, para já dar mastigadinho e tudo. Então, assim, a gente vai fazendo o que está dentro do nosso alcance, tá? Nem sempre vai ser um mar de rosas e tudo perfeito, né? A gente. e aí, indo para o ponto 6, até porque, infelizmente, muitas pessoas já chegam com um transtorno. Sim. Diagnóstico ou sem diagnóstico, que a gente já percebe que tem um transtorno, sofrimento. Obviamente que quando a gente implanta um plantão, né, quem já teve experiência aqui, é muito comum o RH já pegar aquelas pessoas que já buscaram, aquelas pessoas que estão em sofrimento mais intenso. Então, chega muito. Tentativa de suicídio, ansiedade, depressão, luto. E a gente precisa entender, obviamente que a gente não vai fazer um tratamento para uma depressão, um tratamento para a ansiedade, mas a gente precisa entender minimamente sobre o transtorno, sobre como funciona a medicação, sobre, eu comecei, o psiquiatra receitou a fluoxetina, mas não está fazendo efeito. A gente avaliar quanto tempo você está usando a medicação? 2 dias. E a gente fazer a psicoeducação sobre a medicação, né? Eu não quero usar tal remédio porque vai me viciar. Ou
já aconteceu, né? Uma pessoa ser atendida que disse, eu estou tomando tal e tal medicação. Eu disse, que estranha essa medicação. Não foi receitada por um psiquiatra. Encaminhei ele para o psiquiatra. De fato, o psiquiatra mudou todas as medicações. Medicação é algo muito sério. A gente precisa entender minimamente. A gente não vai nem indicar e nem tirar a medicação de... Para a gente fazer a psicoeducação. Porque também chega assim, ó. Não, doutora, eu tava muito mal, não sei o quê. Aí eu peguei e tomei um remédio da minha avó. Sim. Tipo assim, meu senhor era da sua avó, foi passado para ela, para a condição dela, né? O que é que tu quer tomando remédio à lei, né? Que não foi nem receita. Parei. Não, já parei. Não, mas aí eu já parei. Aí pronto, aí é que bagunça tudo mesmo, né? Aí você diz, tô vendo, então, que realmente o senhor tá precisando mesmo ir no psiquiatra para ajustar isso aí, porque tá muito bagunçado esse negócio, né? E aí a gente vai fazer essa psicoeducação, gente, não se automedique, não são medicações assim, não é uma aspirina que você tá tomando, né? É uma medicação que muitas vezes gera alguns efeitos, que demora para fazer efeito no organismo, mas que faz, que altera, e quando você para de uma vez também, tem ali um efeito que vai também repercutir no seu comportamento, que pode, né, gerar algumas situações. Então, a gente vai fazendo esse trabalho de formiguinha de psicoeducar, mas para isso a gente tem que ter uma noção do que é que a gente está falando. Quais são as medicações mais comuns? Quais são os efeitos colaterais mais comuns? Quanto tempo leva para agir no organismo? Como é que tem que ser feito o desmame? Como é que tem que ser feito o início dessa, né, dessa administração? Né? Enfim, minimamente a gente precisa entender disso para poder orientar, conduzir, minimizar resistências, né? Tem muita resistência, né, com essa medicação. E a gente precisa ir fazendo todo esse trabalho, mas com cuidado, com responsabilidade, sabendo o que está dizendo. Outro dia chegou uma criatura, não foi nem para mim, foi na supervisão. O psicólogo levou esse caso. Gabi, ele disse que foi para um lugar lá, e a psicóloga passou sertralina e não sei o quê, dos medicações que não batia. E eu, quem foi que passou? Nem a psicóloga ter passado. Né? Quem foi que passou? Não, ele disse que é a psicóloga. Eu tenho certeza, não era um psiquiatra, não. Gabi era a psicóloga. Lá tem psiquiatra, mas o psiquiatra, ele lauda. Tipo assim, a pessoa paga, aí sai com a receita do remédio e um laudo. Que ninguém sabe, tipo assim, a pessoa vai lá uma vez e sai com um laudo. Não existe, gente, isso, né? Assim, é um negócio bem absurdo, mas acontece, tem por aí, né? Do mesmo jeito que já ligou a empresa para mim, Gabi, eu recebi aqui um atestado de um afastamento de uma psicóloga. Aí eu, opa. Aí eu, cara, que eu saiba, a gente não tem esse poder não, viu? Tá afastando ninguém do trabalho, não. A gente pode até sugerir, e aí se a empresa acatar, tudo bem. Mas a gente não tem esse poder, não. Nem o médico, não, isso aí. Não, mas não. Foi de uma psicóloga. Aí o atestado, numa sexta-feira, dando um CID de TAG, né, de transtorno de ansiedade generalizada, entendeu? Em plena sexta, aí a galera ia trabalhar no sábado. Aí era um atestado, assim, de 2 dias, por TAG, de um psicólogo. Aí, minha irmã, é o seguinte, você liga pro conselho para ver se dá certo esse negócio aí, né? Eu orientei entrar em contato com o conselho, porque meu povo, pelo amor de Deus, né? Vamos ter noção. Eu, não, gente, não pode não. Atestado falso tem também, viu? Aí é assim, pode ser feita uma tratativa junto. Aí vamos lá, a empresa tem plano de saúde, a empresa tem um médico que presta serviço na empresa. A gente tem que ver qual é a situação e montar uma tratativa envolvendo esses recursos que a empresa pode ter, né? Mas, Então, inclusive, entender se vai chegar na gente esses atestados falsos, enquanto plantonista. porque às vai vezes nem chegar e nem é a nossa função.
investigar se o É. atestado é verdadeiro, se é falso. Muitas vezes o atestado não chega para a gente, então a gente faz o acolhimento, o plantão, e obviamente que a gente vai fazer uma investigação, né, ali. Mas essa tratativa, pelo menos da minha experiência, Gabi, não sei da tua, é normalmente alguém da área da saúde, né? Que faz, que investiga. Por isso que a equipe multi é importante. E aí é importante a gente ficar muito atento para não adentrar em muitas searas, né? Que vão para além da nossa expertise, do nosso conhecimento. Enfim. Eu falo por conta da minha vivência Sim, como gestora da área, né? De RH, sim. que às vezes o SESMIT está sob a nossa gestão. E aí, quem é que faz esse controle dos atestados? Normalmente é o técnico de segurança, né? O pessoal da saúde, né? Saúde e segurança do trabalho. Se tiver o enfermeiro, é o enfermeiro. Se não tiver, o técnico que vai fazer essa gestão, essa estratificação dos atestados, vai identificar, né? Normalmente quem recebe é quem está no SESMIT, né? Ou quem está no RH, às vezes é uma pessoa do RH que recebe, do DP, né? Porque tem a questão da ausência, né? Enfim. Mas a gente, enquanto plantão, muitas vezes a gente não lida diretamente com isso. É bom a gente ter uma noção? É bom a gente ter uma noção, né? Tá aqui a informação que a Gardeni colocou. Realmente é isso. Médico, dentista, conforme a CLT. Se tiver alguma outra categoria, né, em um contrato, né, eu esqueci, Convenção coletiva de trabalho. convenção coletiva, e essa convenção coletiva vai variar. Às vezes vai variar de categoria, vai variar, às vezes a mesma categoria, mas em estados diferentes já muda e tal. Então a gente tem. E aí não é a gente, é a parte. Aí normalmente quem lida com essa parte é a galera das relações trabalhistas, o DP, né? Que está mais atenta a essas questões, essas mudanças, né? Que tem que estar alinhado com o SESMIT, com a área de segurança, de saúde e medicina, porque às vezes é uma empresa que presta serviço que vai integrar um colaborador em outra empresa, né? Eu trabalhei na empresa para prestar serviço para a Vale. Eu tinha que integrar esse colaborador, então eu tinha que estar com todos os exames, com tudo ok, tinha que ter lá as NRs, não sei o quê, 1.500 coisas, né? E aí, essa parte documental, quem cuida? O SESMIT. Onde é que o RH entrava? Às vezes nessa articulação, na mobilização para a coisa acontecer, né? Mas Aí, o 8, depois a gente legal vai. que um vai puxando o outro, né? Mas o Fosse outro combinado, né, Mário? a gente entender sobre as leis, né? Minimamente ali, a pessoa vocês de RH sabem, normalmente o médico vai afastar por no máximo 15 dias para não entrar pelo INSS. Muitas pessoas não querem entrar pelo INSS porque ficam sem receber salário, né? A gente precisa entender normalmente quando é depressão, 60, 90 dias, né? Entender que a empresa ela não tem obrigação de dar um apoio para o colaborador depois dos 15 dias. Quem vai ficar com essa pessoa é o INSS, né? Porque, afinal de contas, a gente está tratando de uma questão legal, gente, né? Essa pessoa pode usar esse atendimento a favor ou contra a empresa, né? Então, precisa ter muito conhecimento a respeito disso. Pode falar, Neila. E depois a gente vai para o 7. Boa noite, pessoal. Gabriela e Mariana. Essas questões, assim, são realmente bem polêmicas e podem acontecer mesmo, né? Mesmo não ser nosso objetivo ali. E aí, nesse contexto, justamente dessa questão dos atestados falsos, a gente sabe que tem, infelizmente, colaboradores que usam de má fé quanto a essa questão, né? De usarem as questões emocionais como amuleta para estar ali fazendo corpo mole, enfim. E aí, às vezes, acontece a situação dessa pessoa estar sendo atendida ali no plantão, por exemplo, e ficar muito claro, né, que essa pessoa talvez não tenha esse diagnóstico que foi colocado ali em um atestado, e talvez a empresa buscar esse auxílio, e eu sei que às vezes acontece até questões de perícia mesmo, 500 questões jurídicas, né, da empresa entrar com esse contraponto ali para fazer essa esqueci o nome que dá, mas de contestar, né, aquele atestado que foi dado ali, aquele afastamento. E aí, nesse caso, assim, já teve alguma situação com vocês nesse sentido, que a empresa buscou vocês, até onde
é possível ir, até onde não, assim, algo que já ficou claro para vocês ali nesse sentido, mas é claro que não tem como ter esse diagnóstico mais profundo, porque não é um processo terapêutico, né? O que vocês trazem para assim, nesse sentido? E é um dos pontos que a gente já coloca no nosso parecerzinho, né? Muitas vezes a gente coloca, não tem como dar um veredito por conta do pouco tempo, né? Quem precisar Duração. pedir é o paciente ou o juiz. A empresa pedindo, a gente não pode dar A também. gente não pode. É, E aí, assim, o que é, assim, no meu caso, já teve caso que a empresa me solicitou uma avaliação, né, para saber se tinha nexo. Só que quem é que avalia nexo? É o médico do trabalho, não sou eu. Mas aí eu fiz um documento, uma declaração, algo parecido com uma declaração, um parecerzinho, justamente explicando para a empresa que não está na minha alçada estabelecer nexo causal. Aí eu fui pesquisar e fiz um textinho bem bonitinho, né, citando lá as resoluções e tal. E aí que eu pedi, aí sugeri, aí fiz uma sugestão. Sugiro que, para melhor entendimento, aprofundamento e conclusão em relação ao nexo causal, seja solicitado um parecer do médico do trabalho. Sem mais, Fortaleza, tal, tal, tal. Meu carimbozinho com meu CRP. Tá aqui, empresa, que eu posso lhe dar isso aqui. Entendeu? já aconteceu do paciente que foi demitida, ela queria chama reintegração, é isso? É, Quando o advogado pede, né, para reintegrar. recontratar. E aí ela já chegou, na verdade, foi a filha da paciente, ela já chegou mostrando a parte do código de ética que diz que a gente tem que porque ela já ficou com receio, como foi via empresa, né? Então ela já chegou armada, assim, certamente orientada pela advogada, né? E de fato ela tinha razão, então precisava apresentar o que foi trabalhado em sessão. Mas aí eu não disse se ela poderia ser reentregada, deveria, não deveria ser. Eu fiz ali o que a gente trabalhou nas sessões e Consta como é um documento a mais que a pessoa vai ter. Isso. Entendeu? E aí vai juntar com outras coisas e tal, e aí quem vai tomar a decisão é o juiz, né? Vai analisar tudo. Já não vamos ser nós, né? E aí entra no ponto 7, que a gente precisa conhecer o negócio, o cargo da pessoa, o setor da pessoa, a cultura da empresa. Tem empresa, por exemplo, que ela entra pelo INSS e a empresa dá um apoio, dá um suporte financeiro, inclusive. Tem empresas que não. Tem cargos, por exemplo, se a pessoa está iniciando uma medicação e está num cargo de motorista, a gente pode dar uma sugestão, mas obviamente que não vai ser um determinante, né? Como uma pessoa, né, que a Gabi estava falando hoje, aquela pessoa da UTI, uma pessoa que trabalha com atendimento. Então, eu nunca esqueço quando a Marcele, Gabi, lá do curso, né, da formação em saúde mental, você está atendendo a pessoa, mas você está atendendo o trabalhador. Então, você precisa conhecer onde é que esse trabalhador está inserido. Então, conhecer esse cargo dessa pessoa, dessa cultura da empresa. Por isso que o presencial é bacana, porque a gente conhece. É desafiador, porque a gente vivencia a cultura, né? Porque a gente chega lá no ambiente, a gente já sente o clima, a gente já percebe como é que as relações se estabelecem, entendeu? A gente vai dar uma voltinha lá na copa, no cafezinho, e observa, né? E aí a gente tem amplia mais a visão em relação àquele ambiente. Sim. E aí, gente, mais um ponto extremamente importante, chegando ao ponto 9, que a gente vai precisar apresentar indicadores para essa empresa. Eu lembro de uma colega de RH que me disse assim, Mariana, isso foi em 2020 ou 2021, que ele já tinha atendimento com psicóloga, ela disse assim, eu não quero ficar só recebendo nota fiscal e pagando todo mês, eu quero saber
E aí ela é psicóloga também, ela não queria saber o que estava sendo tratado, mas ela queria o mínimo de indicadores ali, né? Então, quantas pessoas estão indo, quantas pessoas estão faltando, quais são as principais queixas, os principais setores que estão sendo atendidos, né? A tratativa, a resolutividade, se as pessoas estão sendo encaminhadas. Então, esses indicadores, a gente costuma fazer reuniões mensais com a empresa, mesmo não sendo a plantonista, né? Mas sendo a supervisora do projeto, porque a gente precisa prestar conta com a empresa. Isso. Não é mostrar o prontuário, mas, Então, é muito mais quanti do que quali, né? Assim, é mais para falar na linguagem que eles gostam e entendem, né? Então, a gente quantifica quantos atendimentos foram realizados, quantas pessoas estão sendo atendidas, quais são as principais demandas que estão chegando. E essas principais demandas já abre para a gente sugerir outras ações para além do plantão, que eu acho que é quando o plantão se torna estratégico para a empresa. E aí vamos falar de risco psicossocial, né? Então, hoje o plantão ele é uma fonte de informação, né? Também mais uma fonte de informação para a identificação dos riscos, para possibilitar sugestão de intervenções, né, que sejam ou preventivas, né, não, ou promotoras, ou preventivas, ou tratativas, né. Então, eu acho que quando você mostra os indicadores, você também ganha mais respaldo junto à empresa, né? Poxa, ela não está vindo aqui só atender e pronto, não, né? Ela está pensando também no meu negócio, ela está pensando também Porque, gente, impacta. Eu tenho tantas pessoas atendidas e eu consegui diminuir tantos dias de afastamento. Dá para cruzar com dados do indicadores do próprio RH, né? Ah, essas pessoas aqui que estão no plantão não foram afastadas, continuaram trabalhando. Então, opa, eu já consegui reduzir aqui. Porque se não tivesse plantão, essa galera toda tinha sido afastada, né? Então, a gente vai conseguindo, né, fazer esse caminho de validação da prática, de buscar essa postura mais estratégica, né, dentro do nosso fazer, dentro da área de saúde, lá do cuidado, né, com o colaborador. Outras ações vão surgir e a empresa já vai confiar, obviamente, em você. De um treinamento, de repente, tem, assim, hoje chega muito, no meu caso, líderes cansados, líderes exaustos. Quando a empresa está passando por um processo de mudança, a gente sente lá no plantão, né? Uma época chegou muito mais forte a questão de jogos de azar, endividamento. Então, vai dando indicadores e respaldo para essa empresa pensar em outras intervenções. Aí a questão do limite, né? Porque também a gente não pode ficar angustiado, como a Gabi fala, né? Da questão de quando a gente trabalha um propósito, muitas vezes a gente mas a gente vai depender muitas vezes do aval desse RH. Afinal de contas, você está lá para o plantão, mas pode ir para outras atividades também. Mas muitas vezes precisa dessa autorização, né? Dessa assinatura desse RH. Gente, antes de ir para o 10, como é que vocês estão? Né? Assim, para quem já atua, fez sentido? Para quem não atua, deu mais vontade ou deu menos vontade de ir para o contexto corporativo? Às vezes eu brinco, por que eu não fiquei lá no meu consultório quietinha? Né? Porque o contexto, de fato, de plantão psicológico na empresa, quando a gente segue todos esses passos aqui, certamente tem outros também, é bem desafiador, porque a gente está ali acolhendo a pessoa, a gente está ali, às vezes a pessoa pode ir para o plantão para te testar, para gravar o que tu está falando, para te induzir a falar alguma coisa, né? Para bater lá no RH, para bater lá no jurídico, para bater no advogado. Então,
a gente trata com relações trabalhistas também, né? Então, é uma situação que a gente precisa se documentar, né? E se estruturando mesmo, porque é conhecimento que vai para além da clínica, assim como é conhecimento que vai para além da organizacional, né? É isso aí. Muito Que bom. ajuda, né? Mesmo que você não esteja nessa função, já vai, né, entender a função da psicóloga, né, enquanto plantonista, que muitas vezes é prestadora de serviços ou é da equipe, e aí talvez esse seja um desafio um pouco maior, né? E aí, Gabi, antes de ir para o ponto 10, que é o mais importante de tudo isso que a gente falou, gente, né? Fazendo aqui um suspense, vamos falar um pouquinho sobre o workshop que a gente vai, né, oferecer, vai convidá-las para participar. E aí, assim, diante, né, dessas... Porque vem surgindo muitas demandas, né, gente? Assim, chega pra gente umas coisas e aí a gente, meu Deus, como é que o pessoal tá fazendo lá fora, né? Como é que tá sendo conduzido, né? E aí a gente acabou com essa, né, essa inquietação, essa preocupação, a gente montou um workshop, tá? Que vai falar exatamente sobre a atuação do psicólogo plantonista, né? Do plantão psicológico, sobre possibilidades, né, dessa atuação, né? E vamos discorrer sobre alguns pontos, né, bem bacana, bem interessante. Esse workshop ele vai acontecer no dia 6 de dezembro, vai ser online, né? Vão ser. Aí, assim, vocês viram que essa hora aqui passou voando, né? Vão ser 4 horas, né? Aprofundando de fato esses pontos que nós conversamos hoje, tá? Com contextualização e com o estudo de caso, né? A gente vai acrescentar o estudo de caso também dentro desse workshop, certo? E a gente convida vocês para que vocês, né? Tá aqui, ó, a nosso, nosso merchan, né? Ai, Mari, mostra aí a imagem, né? Ó, dia 6, né? De 8 a meio-dia, a gente vai fazer no formato online, porque aí, ai, Gabi, eu queria tanto participar, mas eu vou estar lá na casa de praia. Tira amanhã para participar do workshop, leva o computador lá para perto da beira da piscina e vai, né, sugar e, né, assim, conquistar o teu conhecimento, ampliar a tua visão, né? É, o workshop, gente, a gente vai discorrer sobre esses temas, né? Contextualização, saúde mental no trabalho, expectativa e realidade do plantão, o perfil do plantonista e vamos ter o estudo de caso. Quem for, né, para o workshop vai ganhar uma supervisão no dia 8 de dezembro, às 10 horas da manhã, que você vai participar da supervisão que a gente faz com a nossa equipe do Universo Acolher, e aí você vai poder também participar. Como ouvinte, se você quiser levar um caso também para a gente discutir, a gente, né, vai fazer lá a supervisão. O encontro NR1 na prática, primeiros socorros psicológicos, a gente vai ter um encontro que foi de um curso da formação em primeiros socorros psicológicos que nós ministramos agora em novembro. Vai ter um último encontro que a gente vai trabalhar 2 casos em primeiro socorro psicológico. E aí também, se você quiser, né, degustar dessa prática para, né, entender um pouco, se aproximar, né, entender como é que é o primeiro socorro psicológico, a gente também vai dar esse bônus de você poder participar desse encontro que vai ser agora, sexta-feira, às 9 da manhã, tá? E aí, Também, né? assim, e aí, assim, o workshop, né, vai acontecer dia 6/12, tá, né, num valor baratésimo, certo? Eu acho que aceita cartão, né, Mari? Se quiser e tal, enfim, tem várias condições aí, a Mari quer o financeiro. E
A gente espera e conta com a participação de vocês. No workshop, a gente já vai fazer um outro lançamento, que esse vai ser babado, mas que só vai acontecer no final de janeiro, tá? No final de janeiro de 2026, né? A gente vai pegar o mote do Janeiro Branco para fazer esse lançamento, mas a gente já vai fazer o lançamento lá no workshop. Então, aguardem novidades com relação a esse, né? O valor Ah, ainda tem mais. Quem tiver no workshop, quem adquirir o workshop, vai ganhar o valor do workshop de desconto, vou dizer, na formação que vai acontecer em plantão psicológico, uma formação totalmente repaginada, diferente das que a gente já fez, certo? Que é a que a gente Com bem vai mais fazer, né? robusta. Não vai ser só nós duas, a gente vai trazer, né, convidados especialíssimos, inclusive já confirmando com a presença do Dr. Cláudio Patrício, lá do SES, ele me respondeu, viu, Mário? Por isso que eu estou confirmando, né? E, enfim, né, assim, vai ser muito... Ele vai dar aí a gente vai ter módulo de psicofarmacologia, a gente vai ter módulo né, dessa parte legal e tudo. Então, vai ser muito rico. Então, a gente vai fazer o workshop. Quem fizer o workshop vai ter uma condição melhor, diferenciada, para a formação que vai acontecer em janeiro, tá? Então, fiquem ligadíssimos aí, né? Nesse curso. Aí, Yolanda, eu queria falar disso, Yolanda, faz outra pergunta, faz tempo que tá com a mãozinha levantada. Eu queria saber. Tá escutando? Sim, diga, meu anjo. Pronto. Que atualmente eu estou prestando serviço para uma empresa e eles estão insistindo para eu fazer o plantão psicológico para o ano que vem. E aí eles pediram a seguinte proposta, de que o funcionário pague uma parte do plantão e a empresa pague outra parte. E aí eu fico nessa dúvida, se pode ou não a empresa querer cobrar uma parte do plantão psicológico para o funcionário pagar e ser descontado. Pode, desde que a empresa comunique isso Sim, para o funcionário, né? Tem sim, empresa que não bota o plano de saúde, paga uma parte, o funcionário paga outra. isso. É mais ou menos o mesmo esquema. Aí o que você tem que acertar para você não sair? Aí eu vou dar né, eu te dar um conselho aqui, consultoria. Empresa, eu vou emitir minha nota, Sim, você me paga, e aí você desconta do funcionário o valor dele. sim, era isso que eu Entendeu? estava pensando. Para E no entanto, para eu você ia não ficar aproveitar, né? pingado, Uhum. enfim, Eu né? ia aproveitar a palestra do Janeiro Branco para lançar a proposta do plantão, né? E informar para os colaboradores a proposta que a empresa faz, de uma parte ser o funcionário e outra parte ser a empresa. Já coloca que é um benefício. Olha, a empresa está trazendo um benefício, vai custear 50%, 70%, sei Sim. lá, Uhum. né? Então aproveita, é uma oportunidade, vai ficar mais acessível para vocês não vão ter problema nenhum, vai ser descontado em folha, e ppp, e papapá. Mas garanta que vai ser assim Perfeito. mesmo, entendeu? Para Tá ótimo. você Muito também obrigada. é garantido, né? Muito Muito bem. obrigada. Só me conta que é online. É online, Ana Júlia, babado. Eu tô vendo aqui as outras perguntas também. Você pode Né? falar, Carla. Oi, boa noite. Não, essa sugestão que você deu a ela, eu fiquei pensando que, assim, eu sou estudante de psicologia, estou no 9º semestre, só que eu trabalho com contabilidade. Aí eu fiquei pensando que acho que poderia dar problema no imposto de renda dela, porque quando você vai fazer a nota lá, pode se descontar do imposto de renda o que você paga ao psicólogo. E aí, se ele pagar para a empresa, pode ter uma confusão em relação às notas. Tá, vamos lá. Nem todo mundo usa esse benefício. Normalmente, quem faz psicoterapia particular usa, porque é um valor bem mais significativo e aí faz bastante diferença, né? Tem, assim, eu inclusive emito, né?
algumas notas e alguns recibos, né, para os meus pacientes de clínica particular, né? No caso dela, não sei se o pessoal lá vai querer, né? Assim, normalmente não implica, mas que bom que você fez Seu essa observação, porque eu já vou, né? Eu não tenho nenhum contrato assim, graças a Deus. é, Mas eu já vou, né, ficar atenta a isso e vou pesquisar mais, me informar mais sobre isso. Olha que sim, bacana, né? Ó, para que tu ver como a multidisciplinaridade faz bem para nossa vida, né? Colega aqui da área da contabilidade que já epa o imposto de renda, porque aham, tu sabe que psicólogo, amiga, tu vai ganhar, faz um negócio assim, ó, monta um curso de contabilidade para psicólogos, porque pronto. tu vai bombar, viu? É. Porque a gente apanha, porque a faculdade não ensina essas coisas pra gente, não. Pior, viu? Eu tenho o mesmo sentimento que você. Acho que eu vim ter uma primeira formação, assim, bem pequenininha na faculdade agora, e durou, tipo, 1 hora. Uma explicação, assim, bem pouquinha, que diz assim, gente, Bem, não precisa fala tanto só do disso. Carnê-Leão e tchau, É, o leão doido pra pegar. E aí né? depois a gente só pode pensar como bônus, né? Contabilidade para psicólogo no curso do plantão. É, Eu é. acho, viu? Ótimo. Mas isso aí, Yolanda, acho que é importante falar com o teu contador, né? Para levar essa questão e para entender o problema que pode trazer para você. E, obviamente, a empresa vai ter a expertise dela também. Aí, Gabi, tem uma dúvida da Gardênia, se existe alguma legislação ou literatura sobre a atuação do psicólogo no plantão, seja contratado internamente ou externamente pela empresa. Eu não Não, sei se eu lembro, a olha, legislação, eu acredito que não, e literatura eu preciso ver aqui no meu material. o que a gente tem de literatura, inclusive e nós produzimos, é relatos das nossas práticas dentro da empresa. E aí, na época que a gente fez o livro, eu era uma psicóloga que fazia plantão psicológico, que era contratada da empresa para isso. Só para isso. Eu era contratada para fazer o plantão psicológico dos colaboradores lá da Unimed. CLT? CLT. CLT. Eu tenho a sensação que se for um CLT, por exemplo, de alguma forma pode ter essa dificuldade na imparcialidade, no caso da expectativa da empresa, não? Não, né? Depende Não, E aí, sendo porque externo, seria menos. não, assim, lá eu Não. não tive isso porque eles já têm outros psicólogos atuando em Ah, outras áreas. Tem o pessoal da psicologia hospitalar, tem os psicólogos que atuam no RH, ah. tem Lá é grande ia porte, ter, né? ia A ter empresa de eu. grande porte, então é uma Só que realidade já. grande porte, só que só era eu e outra, viu? Para dar conta Eita. daquele universo. É mais de 4.000 pessoas. Vamos lá. No início, eu tive pouquíssima resistência. Por quê? Porque eu já chegava me apresentando, eu sou psicóloga do SESMIT. O SESMIT cuida de quem? Do colaborador. Eu não era do RH, que o RH é a empresa, né? E eu não era da hospitalar, que é do cliente, do paciente. Eu estava vinculada à área certa. Começa daí. Eu estava vinculada ao SESMIT, que é o setor que vai cuidar da saúde, da segurança do colaborador. Então, isso eu acho que já foi quebrando algumas barreiras, sabe? Não tive. Pouquíssimas resistências. Algumas lideranças é que ficavam meio assim, mas aí depois da primeira sessão já via que não tinha essa interferência, né? Assim, da empresa na minha prática, lá no meu atendimento, no meu acolhimento, nas minhas intervenções, né? Porque aí a gente é que tem que saber que ali a gente está para cuidar daquele ser humano, daquele trabalhador, independente se ele é uma liderança, se ele é, né, um terceirizado, que também a gente também atendia os terceiros, entendeu? Então não, a gente é que tem que ter a consciência do nosso papel e fazer o nosso trabalho, independente, né, de quem está, né, Uma ali. gestão diferente, né? Inclusive lá você fazia parte da equipe, é diferente de um prestador É, de serviço que
Eu atendo online, 2, 3, 5 colaboradores, eu fico mais apartado da equipe. Então, vão ter plantões que vão te possibilitar mais intervenções e outros que vão possibilitar menos, né? Intervenções que eu falo no sentido, inclusive, de diálogo com essa equipe, né? Ó, deixa eu dizer aqui, ó, a Gardênia perguntou como é que funciona para fazer parte da equipe das pesquisas do universo. Mostrando nossa equipe, Mara, tão bonitinha aquele slide. Ela está crescendo, gente. E aí, assim, o que que a gente vai fazer, né? Um dos pré-requisitos é fazer o curso de formação, porque a gente dá todo o nosso protocolo, né? Assim, mostra como é a nossa forma de trabalhar. Quando a pessoa chega, ela tem um treinamento, né? No nosso, digamos assim, do manual do psicólogo, né, Mari? Do universo. E aí a gente vai falar sobre algumas especificidades, porque o psicólogo da gente, ele não é assim, esse aqui só vai atender a empresa tal, esse aqui só vai atender a empresa tal. Não, muitas vezes eles atendem a demanda que chega, de acordo com a disponibilidade de horário que eles dão. Então, tem isso. Outra coisa, o pessoal da nossa equipe, todos trabalham, né, com o nosso sistema que a gente adotou. Então, a gente dá um treinamentozinho nesse sistema também, para a pessoa poder ficar, né, a par. Olha como tá bonitinho, tá faltando gente. Tá faltando 2 pessoas aí ainda, né? Que é a a Juliana e a Gardênia. Tem uma Gardênia com a gente, do Xará, né? E aí tá aqui, gente, nossa equipe, ó. Né? Mari, eu, a Paula tá desde o início, a Anne chegou logo depois, o Lucas, que é nosso estagiário, faz tudo, o Bombril, ator, né? Tudo ele faz, certo? Enfim, Não apareceu, né? Diz que ele tá em aula. ele deve estar em aula, tá terminando psicologia, o bichinho. Mas ele tá bem normalzinho ainda. Aí a Giovana, né, que é nossa estagiária, o Cauã, que é estagiário, né, dessa parte mais do marketing, né, e tudo, e a Darlene, que também dá uma mãozinha pra gente. E a gente está promovendo esses workshops, promovendo o curso de formação justamente também com esse intuito de pescar, né, pessoas, né, psicólogos para a gente também, né, claro. Claro, a gente vai capacitar o pessoal que está aí no mercado, porque a gente tem esse compromisso com a responsabilidade, com a ética, e eu acho que a gente precisa somar, né, com as pessoas que têm interesse em comum com a gente. E também vai, claro, também puxar algumas pessoas para a gente, né? Que a gente também vai precisar. É isso. Respondeu? Tem os plantões presenciais, os plantões online, de repente a pessoa é da clínica e tem poucos horários, né? Mas logo que tiver mais vagas, e janeiro branco vem aí, né? Janeiro vem aí, às vezes a gente tem muita ação, às vezes choca data, não sei o quê, aí a gente já vai e chama. Ai, faz essa roda de conversa aqui, vem, faz assim, a gente orienta, passa todo o material e tal. E a pessoa vai lá representando o universo, né? Então a gente vai assim, vai conhecendo, vai vendo e vai agregando. Quem sabe? Muito bem. Eu ia dizer, Gardênia, era o que eu ia dizer agora, né? De chegarmos no Cariri, no presencial, né? Inclusive, uma época, né, o São Luís perguntou se tinha psicóloga para indicar, né? E é isso, o Cariri realmente é bem amplo, a gente já pode conversar, né? Pensar em possibilidades aí. Gente, tudo bem em relação ao workshop, né? Eu coloquei aqui o valor, 220, que contempla o workshop de 4 horas, que você pode ver gravado também, contempla a participação em uma supervisão, né, nossa, que acontece nas segundas-feiras às 10 da manhã, e também a participação no encontro de NRU na prática,
acho que a gente vai trabalhar um caso de surto e um caso de suicídio, né? Em É. primeiros socorros psicológicos, né? Que aí, obviamente, que é uma ferramenta não só para a gente psicólogo. Consegui com a Gabi a gente colocar esses bônus, porque eu acredito que traz ainda mais repertório. E, né, obviamente, para quem for seguir com a gente, o objetivo é formar uma grande rede de psicólogos, não só para trabalhar na parceria com a gente, mas para trabalhar com o CLT, para trabalhar, né, quem é concursado também, tem concursados que fazem plantão, ou, eu quero ir empreender só também, mas eu acredito que a gente vai, né, trocando muito, aprendendo muito juntos. E quem fizer a inscrição, né, vai poder participar do encontro de sexta-feira, certo? Vamos para o último ponto. Que é o mais importante, o último ponto. Vocês adivinham qual é o último ponto? Vou contar, Chuta, o que faltou? né? Para tudo isso daí, gente, mexe com a gente também, né? Então, a gente também precisa ter o nosso autocuidado, o nosso, né, cuidar de si, né? E aí é importante a gente, quando a gente. E aí nas supervisões sempre eu tenho, né, aquele cuidado assim de iniciar perguntando como é que tá todo mundo, fazer um checklistzinho emocional e tal, acolher, né, e tudo, porque a gente lida com muitas demandas, muitas demandas. A gente vem demanda de tudo quanto é jeito, que vocês imaginarem. Se vocês tiverem a oportunidade de participar da supervisão, vocês vão ver o Rojão. Quem está aí na prática também deve ter as suas histórias para contar. E aí é importante a gente ter esse momento de autocuidado, ter esse momento reservado para a gente, né? E saber reconhecer, mais uma vez, os nossos limites e respeitá-los, para que a gente possa também se recarregar, para que a gente possa, de alguma forma, né, nos recompor, né? Canalizar essa energia, né, que chega, que muitas vezes a gente absorve, né, de uma maneira saudável, de uma maneira que enriqueça a nossa vida, né, também, e que colabore para o bom andamento e o bem-estar, né, geral, não só nosso, mas daqueles que estão ali também no nosso convívio. É isso, né? Então, o autocuidado também é importante. Sempre vai ser o ponto que a gente vai bater também, porque está dentro dos pilares do universo acolher, que é o cuidar de si, cuidar do outro e o cuidar de nós enquanto sociedade. É isso. Mais alguma pergunta, gente? Aqui, Gabi, já vieram 2 pontos, né, que a gente pode, inclusive, trazer essa questão contábil e essa questão da Gardênia, né, falou da atuação, da gente revisar mais uma vez literatura sobre esse ponto, né? Sim, sim. Não é o limite. Quando a gente se junta, a gente resolve algumas coisas e problematiza outras, né? É isso aí. Gestaltes e gestaltes. Muito bem. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa, de falar alguma coisa?